Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero pedir um pouco de desculpa se tiver um pouco barulhento, que hoje eu tô num outro hotel e eu quero gravar bastante vídeos aqui, mas talvez tenha barulho porque passe carro, não carro, mas moto, sabe? Mas enfim, hoje eu queria falar pra vocês como que eu aprendi inglês em um ano, talvez um pouco mais de um ano. Aliás, como vocês podem aprender inglês em qualquer outro idioma num tempo muito curto. E só para vocês entenderem todo o meu processo, porque eu não exatamente aprendi um ano, mas foi, tipo, muito longo o processo, sabe? Mas eu diria que a partir do momento que eu comecei a estudar de fato até eu chegar na fluência, sim, esse processo durou um ano ou um pouco menos de um ano. Mas eu sempre estudei em escola pública e eu sempre me dediquei aos estudos, eu sempre fui, tipo, um aluno um pouco nerd, assim, não o mais nerd da turma, mas eu sempre fui bem dedicado, eu sempre consegui notas boas. E eu gostava de inglês, mas não era uma coisa assim, era ok, eu estudava. Mas desde sempre eu escutava música em inglês, então eu tinha mais facilidade do que os meus amigos, sabe? Pra aprender ou, sei lá, entender a pronúncia correta. Então pra mim isso não foi um problema. E depois, quando eu fui pra faculdade, eu percebi que tinha algumas pessoas que falavam inglês e eu estudei em uma universidade federal, então assim, quando eu comecei a estudar já tinha começado a questão das cotas e eu percebi que a galera da faculdade que veio de escola privada, de escolas particulares, eles já falavam inglês, sabe? Eles já tinham uma noção muito boa, diferente de quem via de uma escola pública, sabe? E eles também viajavam, eles, toda vez que era um período de férias entre o semestre, eles iam para fora do Brasil, iam para a Europa principalmente, enfim. E nesse período eu tinha que fazer uma carga horária de disciplinas eletivas, em algumas faculdades chamam optativas, enfim, basicamente é uma quantidade de horas de disciplinas que você faz que não necessariamente tem relação com o seu curso. E aí eu vi que tinha uma disciplina de inglês, e aí eu fiz essa disciplina. Foi muito boa, era uma disciplina mais intensa, assim, era coisa de 5 horas por semana. E então eu já consegui eliminar bastante horas de eletiva, mas era bem tranquilo, era básico. Só que eu aprendi bastante, era, tipo, noção, assim, para aprender a se comunicar e tal. Mas estava sempre vivendo no Brasil, não tinha contato com estrangeiro. Até participei de alguns congressos internacionais e vinha alguns gringos para minha universidade. Mas eu não tinha essa, acho, talvez essa malícia, sabe? Não tinha talvez esse interesse. E eu acho que o interesse ele foi aumentando depois que eu saí da faculdade, que eu comecei a trabalhar e aí eu vi uma possibilidade. Pô, eu quero conhecer o mundo. E como é que eu vou conhecer o mundo? Eu vou conhecer só falando inglês e tal? E aí foi a partir desse momento que eu falei, cara, eu tenho que estudar. E aí eu lembro que eu comprei uma passagem para Lisboa, acho que com 6 meses de antecedência, então assim, foi uma viagem bem programada. E acho que uns 4 meses antes eu comecei a fazer uma aula particular com uma professora da Nigéria. Então assim, eu fiquei fazendo uns 3 meses de aula particular, 2 vezes na semana. Acho também que se eu tivesse estudado mais, eu ia conseguir a fluência em menor tempo. Enfim, então o processo foi esse, né? Eu comecei a fazer aula particular, era uma aula básica, mas era uma professora que só falava inglês. Ela falava bem tranquilo, então dava para acompanhar exatamente o que ela falava. Eu já tinha bastante noção, porque eu já acompanhava bastante música. Eu sempre cresci ouvindo, sei lá, Beyoncé, Taylor Swift, por exemplo. Então, para mim, eu tinha bastante noção, mas eu... Sabe aquela coisa assim, aí quando você chegou no... Porque eu lembro que quando eu cheguei, assim, em Londres a primeira vez, eu vi as pessoas falando, eu fiquei, caralho, porra, não falo nada. Eu sabia falar o hi, enfim, me apresentar um pouco, mas eu, tipo, não falava, não destravava, sabe? E aí foi aí que eu passei 6 meses em Londres, falando muito pouco, assim, no trabalho, mas horrível, com a pronúncia horrível, e eu fiquei assim, mano, acho que não vou aprender nunca. E aí eu resolvi tirar 2 meses de férias. Meus amigos têm um apartamento em Lisboa e eles precisavam de alguém para ficar um mês no apartamento. E eu falei, ah, beleza, eu fico aí, eu cuido da gata, eles têm uma gatinha e cuidar das plantas. E nesse tempo eu fiquei literalmente um mês lá, 5 semanas, um pouco menos, porque eu fiquei viajando também para Porto e tal. E nesse tempo eu fiquei de fato estudando inglês sozinho, sabe? Eu peguei um caderno, comecei a tirar notas, eu estudava sentenças, eu estudava frases prontas, eu estudava pelo Duolingo também. Eu fazia tipo uma média de 1 hora de Duolingo por dia, mas eu tava de férias, eu não tinha nada para fazer. E aí foi aí que eu vi que o meu inglês melhorou muito.
eu também tava namorando com inglês um pouquinho antes, mas era, tipo assim, a gente conversava o básico, sabe? Eu sentia que quando ele queria falar de coisas mais complexas e tal, sei lá, eu conseguia falar de mim sobre a minha família, mas quando ele queria falar alguma coisa sobre política, sobre algum filme, não fluía. E aí depois eu fui pra Ásia, eu fui viajar pra Ásia pra fazer um voluntário. Eu não tava só fazendo voluntário, eu tava viajando. Eram 5 semanas na Ásia e 2 semanas num voluntário na Tailândia. Na Tailândia eu ia trabalhar na recepção. E nesse voluntário eu encontrei gente do mundo inteiro. E aí nesse voluntário eu pratiquei bastante inglês. E aí quando eu voltei, eu senti que o meu inglês estava melhor e o meu ex, ele falou, nossa, seu inglês tá muito melhor. Enfim, então foi exatamente isso, eu fui praticando, sabe, pouco a pouco. E depois a gente terminou, exatamente deu um ano, né? Foi exatamente o processo que eu comecei a namorar com ele, eu não falava quase nada, e a gente começou a ficar e foi melhorando. Então, assim, ele me ajudou muito, ele era muito paciente, e ele sempre falava, olha, eu só falo um idioma, você fala praticamente três. Eu brincava que ele não fala 2,5, porque eu falo bem espanhol e falo português fluente, mas o inglês eu ainda não tava fluente, assim, tava me comunicando bem, mas eu ainda tinha uns probleminhas, sabe? Enfim, e a partir daí a gente terminou, acho que um mês, menos de um mês, eu conheci o meu atual namorado, que também é inglês, e eu lembro que a gente ficou conversando assim, nosso primeiro date foram mais de 4 horas conversando assim, e foi muito legal. Então eu agradeço muito o meu ex por isso, porque ele foi bom pra isso, porque pra eu melhorar o meu inglês. Então eu diria assim, que se você quiser aprender um idioma, você primeiro tem que saber por que que você quer aprender esse idioma. Ah, eu quero aprender esse idioma para conseguir um trabalho um trabalho remoto que me pague em dólar. Beleza, foca no inglês. Ah, eu quero aprender o idioma porque não quero mais morar no Brasil, eu quero morar no Japão. Então aprende japonês. Então foca no que você quer e estipula um prazo para você chegar até um certo nível, estipula um prazo para você conseguir a sua fluência e e cria esse hábito de ter rotina. Então estuda todo dia. Aprender o idioma é igual treinar, gente. Se você quer ganhar massa muscular, você vai precisar fazer todo dia, mas você também precisa dar um descanso para o cérebro, assim como você vai precisar dar um descanso para o músculo. Eu, quando treino, eu dou um descanso de uma vez por semana e tá ótimo. E a mesma coisa para você quando você tá estudando. Quando eu tava estudando para vestibular era a mesma coisa. Então, eu estudava e tinha um dia que eu ficava off, porque minha cabeça cansa. Então, você precisa ficar off, fazer algumas coisas. Eu diria que se você estudar 1 horinha por dia, 6 vezes por semana, tá ótimo. E com certeza, em um ano, isso dá mais de 300 horas. Então, assim, você vai aprender muita coisa. E começa a mudar seus hábitos. Então, coisa simples, gente. Começa a assistir filme legendado. E quando você se sentir mais confortável, coloca a legenda em inglês. Quando você se sentir mais confortável, tira a legenda. Hoje eu consigo assistir um filme tranquilo, sem legenda. E quando eu tô sozinho, eu prefiro botar a legenda em inglês. Mas quando eu estou com o meu namorado, eu prefiro sem legenda. E se eu não entendo alguma coisa, eu pergunto pra ele. Porque quando ele me explica, eu me entendo. Se eu não entendo, ele me explica de uma outra forma. E tá tudo certo. E é isso, gente. Então, você precisa aprender a treinar o seu cérebro. Então, crie esse hábito de estudar um pouquinho. Se for necessário, faça aula particular. Tem uma ferramenta muito boa que é o ChatGPT. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas basicamente no ChatGPT, quando você cria conta e tal, você vai ter essa opção aqui, eu não sei se está mostrando, essa bem no cantinho aqui, ó. A primeira vez que você vai clicar, você vai escolher se você quer uma voz masculina e feminina. E depois você vai conseguir conversar como se fosse uma pessoa. E é muito bom. Você consegue conversar. Às vezes você pode começar conversando em português e ele vai te ensinando, dando umas tarefas. Hoje, às vezes, eu lembro quando eu tinha entrevista, eu usava essa ferramenta e me ajudava muito. Então, tem várias formas, tá? Para você aprender um idioma. E se vocês quiserem, eu posso ajudar melhor, sei lá, montar um cronograma, porque eu não quero que seja um vídeo muito, muito longo. Mas o processo é esse. Primeiro você aprende, né? Você escreve, você pratica a leitura, você pratica seu listening e depois você começa a praticar conversação. Então você sai do seu ambiente e vai conversar. Você usa o chat também, o chat GPT, para você conseguir conversar. Enfim, é isso. Eu espero que não tenha sido um vídeo muito bagunçado assim, porque é cheio de ideias. Mas se vocês quiserem, eu posso colocar uns tópicos aqui também no futuro, ou posso fazer uma parte 2 detalhando exatamente como funciona. Mas é isso. E também tem que entender que cada pessoa tem seu tempo, tá? Eu
por eu levar esse processo, eu comecei lá com uns 24 anos e quando foi meus 26 eu consegui essa fluência. Então, assim, foi um processo para mim que durou 2 anos, mas poderia ter durado menos, porque eu não fiquei estudando todo esse tempo, sabe? Teve uma boa parte que eu só não estudava, entendeu? Então, o processo que aconteceu comigo foi, de fato, beleza, eu estudei, o tempo que eu estudei, na minha mente foi exatamente isso, sabe? Em um ano eu consegui aprender isso. Em espanhol eu aprendi em 2 meses, mas espanhol eu aprendi a conversar e a entender em 2 meses. Eu não sei escrever em espanhol, eu não escrevo muito bem espanhol. Então, quando eu conheço alguém, assim, algum amigo latino-americano, assim, eu consigo conversar com ele de boa em espanhol porque eu aprendi assim, eu aprendi ouvindo. Então, foi diferente do inglês. O inglês eu aprendi a escrever, eu escrevo muita mensagem pro meu namorado. A gente conversa muito por vídeo call, a gente conversa muito quando a gente tá junto também, a gente conversa sobre tudo. Ele também tá aprendendo umas palavrinhas em português. E eu sei que para ele é mais difícil ainda aprender português do que é para mim aprender inglês, porque a gente tem uma cultura do inglês muito forte no mundo. Então, por questões de música, né? Você vê sempre as músicas nos charts, é sempre em inglês, filme e tudo mais. Então, assim, é isso. O que vocês têm que criar era o hábito, sabe? E a rotina. Vocês têm que fazer isso. Se você estudar um dia na semana, na outra semana 2 dias, você não vai aprender. Você não vai aprender num processo rápido. Então precisa ter disciplina. Da mesma forma que você estuda para um vestibular, você vai conseguir aprender inglês num período de um ano. Tem gente que aprende menos, mas eu vou ser bem honesto para vocês. Para você aprender muito bem, assim, conhecer o vocabulário e tal, leva mais tempo. Você não vai aprender muita coisa em 6 meses. A não ser que você esteja num período sabático, aí sem fazer nada, e aí você vai estudar 4, 6 horas por dia durante 6 meses. Aí sim você consegue. Mas eu prefiro ser mais realista, porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem seus afazeres, tem que cuidar de casa. Então, assim, não dá pra você aprender num período muito curto e fazer muitas coisas. É cansativo, gente. Estudar cansa a mente, sabe? Então você precisa descansar a mente. Por isso que eu digo que dá sim para aprender um mês. E tem vários vídeos no YouTube. Eu diria para vocês usarem o ChatGPT, recomendo muito. Vocês podem conversar com eles e pedir para ele mandar tarefa para vocês. Também diria para vocês criarem o hábito de usar o Duolingo. Eu uso o Duolingo, não vou mentir para vocês, olha só para vocês terem ideia. Eu uso o Duolingo por 323 dias consecutivos. Todo dia eu faço uma atividade de 1 minuto, seja de listening ou de qualquer coisa. Teve um tempo que eu parei um pouco de inglês, eu estava cansado, eu comecei com japonês. Então, assim, todo dia eu tenho o hábito de aprender alguma coisa nova, que não seja, que é inglês, mas não obrigatoriamente seja o inglês, sabe? Mas que seja aprender uma coisa nova para exercitar minha mente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e beijos. Até mais.